Uma conversa agora com o jurista e professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, sempre muito bom lhe ouvir e receber aqui na nossa programação. Uma ótima noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Tainá. Boa noite aos que nos acompanham. Bem, professor, vou para o personagem principal dessa história, senador Marcos Duval, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo. O ministro Alexandre de Moraes determina, então, a abertura de investigação para apurar se o senador cometeu crime de falso testemunho, também denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Pelo que temos das várias versões do senador, há indícios desses crimes, professor? Creio que sim, Carol. E tudo isso que é apontado é possível que tenha acontecido. O Código Penal brasileiro, instituído pelo Decreto 2848, de 1940, ele traz um capítulo próprio chamado Capítulo dos Crimes contra a Administração da Justiça. Exatamente a traduzir essas condutas que atentam contra as investigações nos inquéritos policiais, as apurações feitas pelo Ministério Público e a própria instrução probatória no curso dos processos penais, quando eles já existem, quando já houve uma denúncia pelo Ministério Público, quando já está instaurada uma ação penal. E, portanto, qualquer pessoa que funcione no processo de investigação ou de julgamento, seja como testemunha, seja como depoente, seja como réu, seja como acusador, tem que colaborar pela verdade da justiça. Então, esse capítulo do Código Penal traz os crimes contra a administração da justiça e aqui, no caso do senador Marcos Duval, basicamente três, como muito bem dito. O crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, com pena de 2 a 8 anos de reclusão, quando se imputa a alguém uma determinada conduta ou uma determinada omissão que sabe não ter ocorrido, que sabe não ter acontecido. Em segundo lugar, o crime de falso testemunha ou falsa perícia, no caso aqui, falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal, quando se depõe, quando se atesta a ocorrência de um determinado fato, sabendo não ser verdadeiro. E, por último, o crime de coação no curso do processo previsto no artigo 344 do Código Penal, quando se vale aquela determinada pessoa de meios para produzir determinados resultados, não só no processo penal, mas também na fase de investigação policial, que lhe sejam favoráveis a despeito da verdade. Então, Carol, para concluir, esse senador Marcos Duval foi e voltou, foi para a esquerda, para a direita, recuou, mudou depoimentos, mudou testemunho, mudou versões. Ele vai ter trabalho para se explicar agora perante o Poder Judiciário e perante a autoridade policial. Professor, antes de passar a palavra para a Tainá, é só reforçar esse ponto, as diferentes versões do senador Marcos Duval. Por exemplo, quando ele fala que Bolsonaro o coagiu na sua primeira declaração, depois ele fala que o ex-presidente ficou calado naquela reunião. Só nesse ponto, por exemplo, professor, a gente já pode aí atribuir um crime? Certamente aí nós temos versões contraditórias. E é impossível, da forma que ele se dirigiu, inclusive à nação, perante jornalistas e depondo em entrevistas de telejornal, é impossível que ele consiga provar agora que ele estava certo em todas as alegações, se as alegações são contraditórias. Concordam comigo? Então, possivelmente, ele terá dificuldades de demonstrar que ele está isento da prática de qualquer um desses três crimes que eu apontei agora, previstos no capítulo dos crimes contra a administração da justiça, e isso poderá levá-lo a sofrer uma denúncia por um desses crimes ou por mais de um deles, além de outros que não citamos aqui, possivelmente, levando-o à condição de réu num processo penal logo em breve. Tainá. Professor, tudo bem? Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida e foi esse o meu questionamento a colegas hoje mais cedo, advogados, criminalistas, né? Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque, sim, Marcos Duval tentou afastá-lo da denúncia, foi algo que
soou muito estranho, né, dele ter falado que tinha sido coagido e depois colocou toda a culpa no Daniel Silveira, mas não foi negada até o momento a participação do ex-presidente nessa reunião e o teor da reunião, segundo o senador ainda sustenta, é a tentativa de formulação de um golpe, né, de Estado e que estaria sendo articulado pelo Daniel Silveira, mas ainda que silente na presença de um ex-presidente. Só por isso, se ficar comprovada que Bolsonaro participou dessa reunião com esse teor e com essa motivação e não tenha interferido, ele pode ser responsabilizado? Penso que sim, Tainá, porque nós não estamos falando de um fato isolado. Essa reunião da qual participou o presidente da República, se comprovado que assim ocorreu naturalmente, com o ex-deputado Daniel Silveira, com o atual senador Marcos Duval, ela não é um fato isolado em toda uma trajetória política de 4 anos de presidência da República. Nós estamos falando de um momento político dificílimo, de um tensionamento muito delicado nas relações políticas nacionais, e de um presidente que já foi flagrado em outras situações igualmente duvidosas, como, por exemplo, o ministro Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ter tido apreendido pela Polícia Federal em sua casa um documento preparatório de um golpe de Estado, que era, portanto, uma minuta de um decreto de estado de defesa que seria assinado por quem? Pelo presidente da República, porque é a única autoridade que pode assinar o decreto de estado de defesa, segundo a Constituição da República, embora até agora não se vincule à participação do presidente. Os eventos aterradores de 8 de janeiro e, portanto, a invasão daqueles palácios por militantes, apoiadores do presidente Bolsonaro. O fato, Tainá, e permita-te lembrar disso, de na última live feita pelo presidente Jair Bolsonaro antes de tomar aquele avião da Força Aérea rumo aos Estados Unidos, quando ele disse a seus eleitores, se justificando com seus eleitores, que ele tinha passado aqueles últimos 2 meses tentando encontrar uma saída para a crise, uma solução para o problema. Ora, nós sabemos que quando um candidato à presidência perde uma eleição, só existe um caminho, que a posse ocorra em proveito daquele que venceu a eleição. Então, que saída seria essa cogitada pelo presidente? Quando nós somamos todos esses elementos fáticos, nós verificamos que havia um contexto e que os fatos não podem ser avaliados fora desse contexto. É claro que a responsabilidade penal é individual, o direito penal é do fato, não é da pessoa, avalia-se o fato. Mas se for comprovado que o presidente da República participou dessa reunião e que essa reunião teria por estrito interesse a solução extraconstitucional para fazer face a uma derrota política nas eleições, nas urnas, aí nós poderemos falar sim de uma participação, pelo menos, em crime de golpe de Estado. Aí não é nenhum desses crimes que nós estamos mencionando aqui hoje contra a administração da Justiça, mas aquele crime do artigo 359-M, Tainá, do Código Penal, que é o crime de golpe de Estado, introduzido pela Lei 14.197. Agora, é claro, tudo isso que estamos falando aqui é cogitação, é preciso que as investigações sejam feitas pela autoridade policial com muita competência, para que a verdade floresça, para que a verdade apareça e, a partir daí, se possa, se for o caso, ser feita a imputação correta em desfavor do ex-presidente da República. Por ora, estamos falando apenas de uma cogitação. Professor, aproveitando, esse tema tratamos mais cedo com a doutora Samantha Meyer, também advogada, e ela destacava para a gente o fato de Alexandre de Moraes conduzir essas investigações ao mesmo tempo em que ele é citado pelo senador Marcos Duval. O próprio senador, ele tem a ideia, a intenção de pedir o afastamento de Alexandre de Moraes do inquérito. Gostaria de saber a sua visão. Seria o caso de um afastamento de Alexandre de Moraes, já que ele é citado pelo senador? Qual seria o caminho, do ponto de vista jurídico, que deveria ser seguido nesse sentido, doutor? Creio que não é caso de afastamento do ministro Alexandre de Moraes. O ministro foi designado desde aquele ato praticado pelo ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal, para relatar o inquérito daquelas orquestrações contra o Estado Democrático de Direito. Foi a partir daí que o ministro Alexandre de Moraes se tornou uma figura conhecida nessa atuação em defesa da autoridade do Supremo Tribunal Federal contra
essas iniciativas contrárias à democracia. Ora, o ministro Alexandre de Moraes está vinculado a toda essa instrução probatória, a toda essa coleta de provas nesse inquérito. Veja que não há ainda processo penal propriamente em andamento, nós temos investigações sendo feitas. E eu não posso admitir que se fale, nesse caso, em arguição de suspeição do ministro Alexandre de Moraes, porque não foi o ministro que deu causa a isso, Carol. Você compreende? Senão seria fácil afastar um juiz de uma determinada investigação ou de um determinado processo penal. Toda vez que o réu quisesse afastar o juiz que eventualmente lhe desagradaria daquele processo penal, ele diria meia dúzia de impropérios contra o juiz, falaria isso ou aquilo daquele magistrado e o magistrado estaria suspeito. Não pode ser assim. Do que eu quero falar, Carol? Que a parte, o réu, o investigado, a testemunha, quem quer que seja, não pode, dando causa a essa controvérsia, dando causa a essas informações, gerar o afastamento da autoridade do juiz. Senão, a independência do Poder Judiciário estaria completamente ameaçada. Não foi o ministro Alexandre de Moraes que revelou nada, foi o senador Marcos Duval, e vamos aqui concordar, em opiniões e manifestações muito contraditórias, que tentou de toda forma colocar em dúvida a idoneidade do ministro Alexandre de Moraes. Então, pelo Código de Processo Penal do Brasil, que é o código que rege todas essas relações, isso não é causa para afastamento do juiz, nem do ato de autorização de uma investigação, nem da relatoria num processo penal. Tainá. Professor, eu sei, o senhor está falando aí muito bem da dificuldade do Marcos Duval apresentar provas diante de tantas contradições, mas o que seria necessário para ele conseguir provar que, de fato, a versão, o cerne dessa história se sustenta, né? Porque ele mudou algumas vezes, 4 vezes pelo menos a gente conseguiu contar, pontos importantes, como, por exemplo, a participação do presidente Jair Bolsonaro, mas em momento algum ele nega que o teor dessa conversa não tenha se passado pela formulação de um golpe de Estado, inclusive traz inicialmente para esse caso a participação ou a sugestão de participação da ABIN e do GSI, né? Então, eu queria entender melhor, já que ele também fala que o encontro se deu, embora tenha ficado um pouco confuso, né? Tenha dito que não lembrava onde era, mas me parece que se deu de fato no Alvorada, se de fato isso for constatado, né? O que pode somar-se a essas provas para dar robustez a essa história, ou pelo menos para a gente tentar entender melhor se a história existiu ou não, ou para a justiça delegar se houve crime ou não a partir desse relato? Na posição dele, Tainá, também ele não é obrigado a produzir prova do que é impossível provar. Já há um velho ditado latino que diz que ninguém é obrigado ao impossível. Também, se não há possibilidade probatória, ora, se o próprio Estado investigador, se o próprio Estado policial não consegue produzir a prova, que dirá aquele que se manifesta no relato de uma determinada ocorrência. Ele, na verdade, está comunicando a ocorrência de um fato criminoso, quando ele diz o que aconteceu no teor daquela reunião, que supostamente aconteceu com o deputado Daniel Silveira e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele vai provar, em sua defesa, aquilo que ele puder constituir como prova, até porque o interesse passou a ser quase que exclusivamente dele, na medida em que ele fez essa escolha, a meu ver, desacertada, de recuar e dar, portanto, informações contraditórias. A colaboração com o Poder Judiciário e com o aparato de polícia tem que ser sempre uma colaboração verdadeira, franca e genuína, Tainá. A ninguém é permitido manifestar-se com objetivos escusos políticos, de uma forma e de outra, à revelia da verdade, para produzir determinados fins políticos. Agora que ele entrou, digamos assim, nesse alçapão e ele voltou atrás, e também, Tainá, deu informações que são informações pouco dignas de crédito. Eu verificava numa entrevista que ele prestou
ele dizendo que não sabia se a reunião tinha acontecido no Palácio da Alvorada ou na Granja do Torto, se não me falha a memória. Mas qualquer pessoa que já foi a Brasília uma vez na vida sabe que são lugares completamente distintos e inconfundíveis. Então, essas coisas, pequenas ou grandes, vão descredibilizando o discurso dele. E, naturalmente, que nessas idas e vindas, agora ele vai ter que provar, pelo menos, que o que ele falou é verdade. E que, eventualmente, quando ele voltou atrás, ele vai ter que provar que voltou atrás porque ele estava enganado, porque ele estava se recordando de que a informação não era a informação correta. Mas eu vou lhe dizer, Tainá, vai ser uma tarefa quase impossível convencer agora as autoridades policiais de investigação e mais para frente as autoridades judiciais, se houver uma denúncia, que todas aquelas versões eram verdadeiras, uma vez que contraditórias. Então, a maior probabilidade que eu posso apurar aqui é que ele sofra ação penal por crime contra a administração da justiça e que tenha que sofrer a carga sancionatória decorrente disso. Lembrando que quando foi editada a Emenda Constitucional 35, em 2001, acabou uma parte da imunidade parlamentar, recorda-se, que determinava que o senador e o deputado só podiam ser processados judicialmente com autorização da Casa Legislativa. Isso existia antigamente, hoje em dia não. Se o Procurador-Geral da República oferecer a denúncia, o Supremo Tribunal Federal instaurar a denúncia, processa e julga o deputado ou o senador a despeito da Casa Legislativa autorizar aquele processamento. Então, a situação dele não é nada boa, Tainá. Gustavo Sampaio, jurista, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, nos dando uma aula aqui. Professor, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Estou sempre às ordens, Carol. Bom jornal, bom trabalho a todos. Obrigada para o senhor também. Uma boa noite.